Chegamos ao fim da semana e hoje já é sexta-feira. O tempo não está andando, está voando. E nós vamos hoje visitar a palavra de Deus no texto de Lucas, capítulo 8. E a próxima parte que está diante de nós é intitulada Jesus acalma uma tempestade. E nós vamos ler, portanto, do versículo 22 ao versículo 25. E o texto bíblico, então, de Lucas 8, 22, diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Um texto pequeno, um episódio real da vida de Jesus com os seus discípulos, mas que poderíamos tirar algumas tantas lições. No entanto, hoje eu quero meditar, quando eu estava lendo este texto, uma palavra me sobressaiu e foi a palavra adormeceu. Diz no versículo 23, e navegando eles, adormeceu. Jesus dormiu. E Jesus ali estava fisicamente junto com os seus discípulos. Portanto, mesmo que os discípulos tivessem a segurança de que ele era o Filho de Deus, já tinham visto ele curar, obrar maravilhas, mas quem quer que fosse esse grande homem, com todas as possibilidades de operação dele, estava dormindo. E o fato é que as coisas, o vendaval não foi de um segundo a outro, num fechar e abrir de olhos, que ficou uma tormenta impossível. Segundo o texto bíblico e da normalidade da vida, a tormenta foi se aquecendo, os ventos começaram a ficar mais furiosos, a embarcação começou a se mover mais forte, eu imagino que eles começaram até a temer de que fosse quebrar alguma coisa, enfim, as coisas foram paulatinamente se tornando mais agressivas, a ponto que eles temeram pela sua vida, e ao temer pela sua vida, eles souberam com certeza a quem pedir ajuda. Foram logo a Jesus, ele ainda estava dormindo em meio a essa tempestade enorme, em meio a este chacoalhar. É impressionante, mas este homem, Jesus como homem, estava ali adormecido. E a Bíblia diz que os discípulos, então, foram lá, acordaram ele e disse: Mestre, salva-nos, porque nós perecemos, desperta, levanta e faz alguma coisa. A palavra diz de que ele fez, acalmou tudo e fez uma pergunta para eles: Aonde está a vossa fé? E eu me pergunto o que Jesus queria dizer com isso. E ao me perguntar, a única resposta que me veio ao entendimento foi que se Jesus está no barco, esse barco não vai afundar, porque Jesus não iria morrer afogado no mar. Não somente a Escritura falava do aquele que seria entregue no madeiro, ou seja, de um Jesus que haveria ser entregue. Se eles ainda pensassem que Jesus vinha ser o Messias militar a ganhar o seu reino, eles também podiam de qualquer maneira achar que ele não morreria ali porque ele seria ainda um rei naquela vinda, não era o caso. Ele veio naquele tempo que estava com seus discípulos para dar a sua vida em remissão dos pecados por nós. Mas, enfim, sendo ele o Filho de Deus, ele não morreria afogado num barco. Portanto, eles não precisariam, se eles tivessem fé, entendimento, e me fez lembrar de um irmão na igreja que uma certa vez viajou, na verdade ele viajou 2 ou 3 vezes com o pastor da igreja, e ele abriu um sorriso muito grande, e alguém perguntou: irmão, por que você está sorrindo? Ele disse: porque quando eu viajo com o pastor, é o dia que eu me sinto mais seguro. Eu sei que o avião não vai cair, porque está levando o servo de Deus. Ora, se alguém tem essa perspectiva, viajando com um pastor, um homem de Deus, um homem que tem uma chamada de Deus, com certeza, mas que é um homem qualquer, no melhor do sentido, como deveria os discípulos terem agido com Jesus no barco? Quando Jesus está no barco, este barco pode acontecer, pode parecer que vai se partir,
mas este barco não afunda, porque ali está, aleluia, o dono da vida, e ele cumprirá a sua missão. Essa seria a sua fé. Que semelhança nós trazemos para o dia de hoje? Muitas vezes estamos em situações que estão se aquecendo, se deteriorando, como estava a situação daqueles discípulos. Tormentas na nossa vida que começam um vento forte e a gente tenta resolver e ora e tenta de outra maneira e ora mais. A coisa às vezes fica tão apertada que alguém possa até jejuar ou pedir a oração na igreja, ou pedir oração para as irmãs do ciclo de oração, e a tormenta às vezes se torna tão grande, né? Alguém se desespera e a pergunta é: Jesus não está ouvindo? Será que Deus não está vendo a minha situação? Será que Deus não está ouvindo o meu clamor? Semelhante a eles que viam, será que Jesus não vai acordar do seu sono? Então a mesma pergunta de Jesus para eles pode ser aplicada para nós. Aonde está a nossa fé? Será que nós não temos fé de entender que o Senhor está sob controle de todas as coisas na nossa vida? Se Ele permite, como permitiu a Jó, que é um extremo, teve um propósito, nem Jó sabia daquele propósito. Hoje nós sabemos. Muitas coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo, nós podemos de fora entender, algumas ele mesmo entendeu, mas precisamos de fé para entender e crer que o fato de que Jesus parece não estar vendo ou ouvindo é só parecer, porque o barco com Jesus não afunda. E uma vida que tem fé no controle de Deus não vai a pique. Ela pode sofrer os danos da tempestade, sim. Pode ser que uma madeira seja arrancada do barco, pode ser que alguém fique muito enfermo pelo tanto balançar, pode ser que o vento leve algum bem material. No entanto, nenhuma vida perecerá, aleluia, a não ser que seja a vontade de Deus para aquele momento. Então a pergunta deste dia que Jesus fez para os discípulos é muito própria para cada um de nós. Aonde está a nossa fé? Aleluia! Então, quando nós vemos, ou pensarmos, ou entendermos que parece que Ele não está vendo, porque Jesus não está agindo, Ele sabe o porquê, o tempo é dele. Mas para nós resta-nos ter fé, aleluia, de que Ele está sobre o trono e de que Ele não está com seus olhos fechados, nem a sua mão presa, para que não possa, no tempo certo, conceder, não só mostrar para nós que Ele ouviu, porque Ele ouviu, aleluia, mas conceder para nós aquilo que Ele propõe dar-nos para a glória do seu nome. Que essa palavra nos possa alegrar neste dia, aleluia, nesta sexta-feira, a você que está escutando neste dia, glória a Jesus, que amanhã nós teremos o nosso devocional com a professora Vânia da Silva, da equipe do Simply Pentecostal, que vai estar meditando em mais um capítulo do profeta Jeremias. Mais uma vez eu desejo para você um feliz fim de semana, um feliz dia, a paz do Senhor. Amém.